Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Aqui quem vos fala é Fred, o FRJ, do canal Fred, o FRJ Silva, né? Dando continuidade ao projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X e Doutrina Católica, né? Hoje a gente está postando hoje o vídeo da aula número 9, em continuidade, lembrando que estamos tratando do 9º artigo do Credo e mais especificamente hoje no 4º parágrafo, que trata do Papa e dos bispos, né? Entretanto, antes de adentrar propriamente ao desenvolvimento do tema, né, que se trata da leitura, né, da estrutura do Catecismo Maior de São Pio X, né? Lembrando aqui que é da editora Permanência. Antes de adentrar na estrutura da apresentação do catecismo, que é sistematizado, que é organizado, que se desenvolve a partir de perguntas e respostas, né? Gostaríamos de lembrar, como vimos fazendo nos vídeos anteriores, né, nas aulas anteriores, o mote principal do canal, né, que diz respeito, que tem uma relação, né, com a tradição e com a imutabilidade, né, da doutrina católica, né, que está ligada, que provém da própria revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se revela, da pregação, né, da predicação dessa verdade, dessa doutrina, né? Nosso Senhor institui um corpo doutrinário, né? Não é uma opção, né? Não é a abordagem protestante, né, do livro-exame, né, da sola escritura. Nosso Senhor institui uma sociedade visível na terra, que é o seu reino, que é a sua igreja. A missão dele foi essa, instituir isso, salvar o gênero humano através do sacrifício teândrico na cruz e instituir, né, uma sociedade hierárquica através da qual as almas, né, a partir da adesão livre, né, e racional, né, da verdade revelada por Deus Nosso Senhor, né, alcance o seu fim último, que é Deus mesmo. Então, o mote principal dessa aula, já que nós vamos tratar aqui no parágrafo 4º, né, dentro desse grande tema do 9º artigo do Credo, né, em que Nosso Senhor institui uma igreja visível, uma sociedade hierárquica na terra, no parágrafo 4º, o Papa e dos bispos, é importante, né, que o inscrito, né, ou qualquer um que venha, né, por graça de Deus a assistir, né, o vídeo, compreenda essa relação, né, que existe entre Deus que se revela, entre a revelação propriamente dita, a pessoa de Deus Nosso Senhor, sua imutabilidade e a imutabilidade da doutrina propriamente dita, né? Que era pecado ontem, é pecado hoje e será pecado amanhã. O que é verdade ontem é verdade hoje e será amanhã. Entendeu? Não há essa mudança, né? E a gente faz esse trabalho aqui em defesa da tradição por conta dos equívocos que foram cometidos, né, ou chancelados, né, a partir do concílio da promulgação, né, dos trabalhos do Concílio Vaticano II, o último concílio da Igreja Católica, em que se entabula um diálogo com a visão imanentista, né, com a visão materialista e com a visão ateia do mundo, né, com a visão imanentista do mundo, né, e se tenta alcançar, né, uma espécie de síntese, né, uma espécie de elaboração, né, de uma tese teológica, essa é exatamente a palavra, né, onde você tenta juntar a verdade revelada por Deus, que tem a ver com a nossa natureza mesma, né, o pensamento, né, mundano, né, o pensamento pagão, né, o pensamento terreno, o pensamento imanente, né, e daí, né, surgindo então daí uma síntese, uma espécie de terceira via, né, fundindo-se a doutrina católica tradicional
com as opções, com as opiniões, com as doxas, né? Doxa, opinião, né? Das várias vertentes, né? De pensamento, das várias vertentes filosóficas, né? Considerando aqui, ressaltando aqui que o maior representante desta visão, né? Na minha opinião, existem outros também, mas um dos maiores representantes dessa visão é Hegel, né? Seguido aí de outros filósofos, desculpa, é verdade, mentes extraordinárias, né? Não há como negar isso, e que inclusive influenciaram muito alguém que todos nós conhecemos muito bem, né? Na época, o padre Joseph Ratzinger, né? Mais conhecido por todos aí como Bento XVI, né? Em que alguns defendem que ainda é o Papa, né? É uma questão mais tormentosa, mais profunda, que não pode ser tratada, né? Num vídeo, né? Com essas pretensões e tão curto, né? Mas essa coisa da síntese e a própria, né, essa própria abordagem, né, de uma interpretação em continuidade, né, da hermenêutica, né, da interpretação da hermenêutica católica da continuidade do Concílio Vaticano II com a tradição o que é impossível, né? Evidentemente não há essa continuidade por causa da flexibilização perigosa, diga-se de passagem, que o Concílio Vaticano II chancelou, inclusive reconhecido por vários papas pós-conciliares, né? A começar por aquele que promulgou o mesmo concílio, que foi Paulo VI, né? E depois seguindo adiante, né, com vários outros, né? João Paulo II, né? O próprio cardeal Ratzinger, em algumas obras, ele reconhece isso, inclusive ele adentra muito forte na questão da missa, né? A missa do Novo Sordo, né? Instituída por Paulo VI, né? Ela deve ser afastada, né? Um trabalho interessante. Não me lembro agora a obra que o cardeal Ratzinger, o Papa Bento XVI, escreveu sobre esse tema, mas ele condena veementemente a missa, assim como condenou o chefe do Santo Ofício, aquele que estava à frente do Santo Ofício à época, em 1969, o cardeal Ottaviani, né? Mas enfim, mas o mote aqui, a ideia aqui é fazer com que o inscrito, né, e qualquer um que venha ter contato com esse trabalho, compreenda essa imutabilidade, tem tudo a ver, tem essa relação íntima com esse parágrafo 4º do artigo 9º, que trata do Papa e dos bispos, por conta dessa questão da autoridade, da igreja docente, a igreja que ensina, a igreja discente, a igreja que aprende, que somos nós fiéis, né? E tem esse tripé, né? Autoridade, pessoa, né? E doutrina, né? Essa imutabilidade, que é exatamente o contrário do que a gente está vendo hoje aí, né? Uma flexibilização que acompanha o paradigma do Concílio Vaticano II, né? Esse paradigma instituído. Então, antes de, né, adentrarmos propriamente nisso, é interessante, né, um inscrito notar essa relação, né, que é intocável, que é imutável, né, que não pode ser olvidada, ou seja, que não pode ser descartada. Então, pois muito bem, né? Então esse preâmbulo é necessário para que nós possamos ter clara essa ideia, né, de que há uma imutabilidade, há uma continuidade, sim, realmente, da doutrina católica por conta da sua relação com a própria natureza de Deus, nosso Senhor, com a natureza dos entes que ele criou, com a natureza do cosmos, etc. Essa imutabilidade, a doutrina não pode ser flexibilizada, tá? Porque o modernismo, né, esse progressismo doutrinal, né, ou teológico, né, criando aqui uma espécie de neologismo, ele tende, né, a esvaziar, né, ele tende a diluir, né, essa rigidez, né, da doutrina, que nada mais é do que uma colocação antropomórfica, né, ou seja, na linguagem humana, né, da lei eterna, da lei natural, esculpida, né,
nos 10 mandamentos, ok? Pois bem, feito esse preâmbulo, né, as advertências de prática que a gente faz aqui nos vídeos, né, Catecismo Maior de São Pio X, trabalhando aqui com a obra, com a edição da editora Permanência, né, porque fiel, né, e submetido, né, à prova da pureza, né, foi aprovado, né, certificado. A questão referente ao modelo, né, ao modo como se desenvolve a exposição do Catecismo Maior de São Pio X, que é através de perguntas e respostas, para facilitar, né, a compreensão de nós, homens médios, né, não é nenhum compêndio teológico, científico, né, é apenas um catecismo, né, que é instruir, né, o batizado católico. E a questão da fidelidade do canal à tradição, né? Então, antes de adentrarmos propriamente no parágrafo 4º, né, nesta nona aula, né, do 9º artigo do Credo, vamos fazer nossas orações para que Deus possa abençoar esse trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, Pai nutrício de nosso Senhor Jesus Cristo, protetor e guarda da virgindade, da honra e da pureza da Santíssima Virgem Maria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dentro desse grande tema pessoal da Igreja Docente, da Igreja do Senhor, o Catecismo agora vai especificar, né, trabalhando aqui na temática referente ao Papa e aos bispos. Quem são, o que fazem, né, como, quando, onde, por quê. Né? Então, o parágrafo 4º, lembrando que a gente está dando aqui continuidade, né, ao Catecismo, que se desenvolve a partir de perguntas e respostas. Nós finalizamos a aula número 8, né, na questão número 190, e vamos adentrar aqui na aula número 9, na questão 191. Então, questão 191, né, nona aula, parágrafo 4º do Catecismo Maior de São Pio X, do Papa e dos Bispos, questão 191, que assim está enunciada. Quem é o Papa? Responde o Catecismo. O Papa, a quem chamamos também Sumo Pontífice, ou Romano Pontífice, é o sucessor de São Pedro na Santa Sé, o vigário de Jesus Cristo na terra, o chefe visível da Igreja. Basicamente aqui, pessoal, né, fazendo aqui um brevíssimo parênteses, as questões são autoexplicativas, tá? Então eu vou procurar evitar ao máximo de fazer comentários, a não ser que haja realmente alguma necessidade, mas por conta de serem autoexplicativas, né, as questões e as suas respostas, né, muito fácil de captação, eu vou procurar avançar, né, sem tecer muitos comentários, ok? Qualquer dúvida, né, qualquer dificuldade, por favor, façam comentários, coloquem, né? É importante a gente ter esse feedback, né? Até porque para sabermos, né, para melhorarmos aqui esse trabalho, né, em honra de nosso Senhor Jesus Cristo e da Santa Madre Igreja. Então, retomando, questão 192. Por que o Romano Pontífice é sucessor de São Pedro? Responde o Catecismo. O Romano Pontífice é sucessor de São Pedro porque São Pedro reuniu na sua pessoa a dignidade de bispo de Roma e chefe da Igreja. E porque, por disposição divina, estabeleceu em Roma a sua sede e aí morreu. Por isso, quem é eleito bispo de Roma é também herdeiro de toda a sua autoridade. 193. Por que o Romano Pontífice é vigário de Jesus Cristo? O Romano Pontífice é vigário de Jesus Cristo porque ele o representa na terra e faz as suas vezes no governo da Igreja. Questão 194. Por que o Romano Pontífice é o chefe visível da Igreja? O Romano Pontífice é o chefe visível da Igreja, responde o Catecismo, porque a dirige visivelmente,
com a mesma autoridade de Jesus Cristo, que é a cabeça invisível da Igreja. 195. Qual é, pois, a dignidade do Papa? A dignidade do Papa é maior entre todas as dignidades da terra e dá-lhe um poder supremo e imediato sobre todos, a cada um dos pastores e dos fiéis. Avançando, questão 196. Pode errar o Papa ao ensinar a Igreja? Resposta: o Papa não pode errar, quer dizer, é infalível nas definições que dizem respeito à fé e aos costumes. Questão 197. Qual é o motivo por que o Papa é infalível? O Papa é infalível em razão da promessa de Jesus Cristo e da contínua assistência do Espírito Santo. Questão 198. Quando o Papa é infalível? Resposta: o Papa é infalível só quando, na sua qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude de sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina relativa à fé e aos costumes, que deve ser seguida por toda a Igreja. Um breve parêntese aqui, pessoal, na questão 198. Todas essas condições de infalibilidade e autoridade do Papa, elas dependem de uma condição prévia absoluta, intangível, inegável, né? Que não pode ser olvidada, imprescindível, ou seja, a adesão, a observância irrestrita, total e absoluta à continuidade, né, da doutrina proclamada pela Igreja desde a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Romano Pontífice, essa inclusive é um parâmetro de interpretação, um parâmetro de identificação, de avaliação, instituído pelo próprio Santo Tomás de Aquino, né? Mestre, doutor universal da Igreja Católica, grande Santo Tomás, e que o dever de obediência, né, e a fidelidade daquilo que está sendo dito pelo Romano Pontífice e consequentemente, né, o dever, né, de seguir, de obedecer, de acatar, né, ele fica prejudicado quando há essa ruptura, né, entre a proclamação de um determinado Papa, né, com a fidelidade e a tradição da Igreja. Então, esse é o ponto fundamental que nós precisamos ter sempre em mente, no espírito e na alma, para que possamos compreender, né, essa relação, né, entre esse dever de obediência e a fidelidade à doutrina, por conta da sua imutabilidade, né, que está ligada à própria pessoa de quem revela essa verdade, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a Igreja hoje, ela segue um caminho, né, protestantizado, um caminho, né, fora dos trilhos, né, da tradição. E esse é o mote, esse é o objetivo principal, né, essa é a visão do canal, né, seguindo as pegadas, inclusive, aí de Monsieur Marcel Lefebvre, né. Estamos transmitindo o que recebemos fielmente. Então, essa é a questão hoje, esse é o grande cavalo de batalha hoje, inclusive, como eu digo aqui, como dissemos aqui na introdução do vídeo acerca da hermenêutica da continuidade, né, o Concílio Vaticano II se afastou da tradição, se afastou dessa fidelidade à tradição, à sã doutrina bimilenar, e por conta disso, né, o dever de obediência em determinados aspectos, ele é relativizado, ele é minimizado e às vezes até meio suprimido por conta, né, desse afastamento e da voz, né, do Romano Pontífice, que claramente às vezes não se declara católica, né, não se identifica como catolicismo. Então esse é o problema da Igreja hoje. E o pessoal da tradição, nós aqui da tradição, somos marginalizados, né? Estamos marginalizados, não podemos comprar nem vender, né, a não ser por um pequeno resto, um pequeno número de fiéis. Essa é uma, né, abordagem politicamente incorreta, mas nosso Senhor Jesus Cristo é politicamente incorreto, né? Não com relação a pessoas, mas com relação à verdade, né? Mas as pessoas precisam
ser politicamente incorretas para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda mais hoje, nesse mundo de afastamento, esse mundo que apostatou, né? É uma situação realmente tremenda. Então fica aqui essa advertência com relação a essa questão 198 e as demais, né? Dessa diferença, né? Dessa perda de identidade, né? Que atualmente se verifica. Infelizmente, a maioria das pessoas não quer aceitar, né? Em que pese, né, uma exposição clara, né? Existem muitas pessoas que infelizmente não aceitam isso, não conseguem aceitar, né? E esse é um mistério que Deus, Nosso Senhor, há de resolver, né? O que nós devemos fazer é proclamar a verdade. Então, dando continuidade aqui, questão 199. Quem não acreditasse, perdão, quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, que pecado cometeria? Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, ou ainda só duvidasse delas, pecaria contra a fé. E se obstinasse nesta incredulidade, já não seria católico, mas um herege. Questão 200. Para que fim Deus concedeu ao Papa o dom da infalibilidade? Deus concedeu ao Papa o dom da infalibilidade a fim de que todos estejam certos e seguros da verdade que a Igreja ensina. Questão 201. Quando foi definido que o Papa é infalível? Resposta: a infalibilidade do Papa foi definida pela Igreja no Concílio Vaticano I aqui, né? E se alguém ousasse contradizer essa definição, seria herege excomungado. Questão 202. A Igreja, ao definir que o Papa é infalível, estabeleceu porventura uma nova verdade de fé? Não. A Igreja, ao definir que o Papa é infalível, não estabeleceu uma nova verdade de fé, mas só definiu, para se opor a erros novos, que a infalibilidade do Papa, contida já na Sagrada Escritura e na tradição, é uma verdade revelada por Deus e que, por conseguinte, se deve crer como dogma ou artigo de fé. Questão 203. Como qualquer católico deve proceder para com o Papa? Todo e qualquer católico deve reconhecer o Papa como Pai, Pastor e Mestre universal, e estar unido a ele de espírito e coração. Questão 204. Depois do Papa, quais são, por instituição divina, as personagens mais venerandas da Igreja? Depois do Papa, responde o Catecismo, as personagens mais venerandas da Igreja são os bispos. E quem são os bispos? Esse é o enunciado da questão número 205. Os bispos são os pastores dos fiéis, estabelecidos pelo Espírito Santo para governar a Igreja de Deus nas sedes que lhes são confiadas sob a dependência do Romano Pontífice. Questão 206. Que é o bispo na própria diocese? Resposta: o bispo na própria diocese é o pastor legítimo, o pai, o mestre, o superior de todos os fiéis, eclesiásticos e leigos que pertencem à mesma diocese. Questão 207. Por que o bispo se chama pastor legítimo? Chama-se o bispo pastor legítimo porque a jurisdição, isto é, o poder que tem de governar os fiéis da própria diocese, lhe foi conferido segundo as normas e leis da Igreja. Questão 208. De quem são sucessores o Papa e os bispos? Isso é muito importante, pessoal. Daí essa questão da continuidade, tá? E da imutabilidade da Igreja. Qualquer coisa que é dita fora dessa linha sucessória, dessa proclamação bimilenar, não é catolicismo. É adaptação, é protestantismo, é heresia. Tá? Daí qual é a consequência lógica? Você vai na causa e acha a consequência. A causa é o afastamento, né, dessa hierarquia atual, pós-Concílio Vaticano II. A consequência é a relativização, ou seja, a minimização do dever de obediência. É evidente. Então a questão 208 traz aqui de quem são os sucessores, o Papa e os bispos, e aí o Catecismo responde: o Papa é sucessor de São Pedro, príncipe dos apóstolos, e os bispos são sucessores dos apóstolos, no que diz respeito ao governo ordinário da Igreja. Tá? Lembrando que não se trata aqui de uma questão de tempo, gente, de cultura. Ah, a coisa modernizou, hoje a coisa... Não, não é. É uma questão de natureza intrínseca
da própria essência da natureza, de Deus e de tudo aquilo que Ele criou. Tá? É porque as pessoas hoje têm uma visão assim equivocada com relação à questão da santidade. Né? A maioria das pessoas acha que o santo é uma pessoa triste, né? É uma pessoa que não tem vigor, quando na realidade é uma pessoa que vive a vida na sua plenitude. Né? Só que ela sabe apontar, né? Ela sabe se direcionar, né? As coisas que são corretas. Bom, avançando, questão número 209. Deve o fiel estar unido ao próprio bispo? Sim. Todo e qualquer fiel eclesiástico ou leigo deve estar unido ao espírito e de coração ao próprio bispo, que está em graça e comunhão com a sé apostólica. Questão 210. Como deve proceder o fiel para com o próprio bispo? Todo e qualquer fiel, responde o catecismo, eclesiástico ou leigo, deve respeitar, amar e honrar o próprio bispo e prestar-lhe obediência em tudo, o que se refere ao bem das almas e ao governo espiritual da diocese. Então, pessoal, você vê essa relação, né? Mas não é uma coisa forçada, né? Evidentemente que a igreja tem leis, tem um direito, né? A igreja busca, através da persuasão e às vezes até através da punição, né? Manter, né, o equilíbrio, manter a ordem, né? Manter a atividade própria da igreja principal, que é o oferecimento do santo sacrifício da missa e a cura das almas, né? A salvação das almas, manter isso em ordem, em funcionamento. Ela precisa de regras, de norma. Mas você vê que, acima de tudo, para além de tudo isso, né, existe a adesão livre, consciente e racional do fiel. Inteligência e vontade trabalhando sinergicamente em direção a concretização dessa obediência. Né? Isso é muito interessante. Né? Não é força, é adesão racional. Então, como as pessoas não estão mais aderindo, né, racionalmente, livremente, né, nós verificamos hoje essa crise. A autoridade é coisa boa quando exercida de forma reta. Né? A autoridade é coisa boa. Sem autoridade, a sociedade humana se autodestrói. Sem obediência, a coisa se autodestrói. Porque nós não somos um fim em nós mesmos. Né? Nós precisamos transitar dentro desse esquema de obediência. Evidentemente que mais com a evidência de uma autoridade exercida retamente. E a única autoridade, a única forma, a única da autoridade ser exercida de forma reta é em obediência total a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e a Santa Madre Igreja Católica, segundo a tradição. O ser humano, por conta do pecado original, isso é uma coisa que é recorrente nos vídeos aqui do canal. O ser humano, ferido pelo pecado original, não tem condição de se autogovernar. Olhe para o mundo e veja como está acontecendo. Você vai fazer o uso da força. Isso muitas vezes ultrapassa o limite do aceitável, do racional, né? A coisa realmente saiu do controle. Né? Basta olhar, precisa. Tá? Não tem como. Então, avançando, questão 211. Quais são os auxiliares do bispo na cura das almas? Responde aqui o catecismo: os auxiliares do bispo na cura das almas são os sacerdotes e principalmente os párocos. Questão 212. Quem é o pároco? O pároco é um sacerdote delegado para presidir e dirigir sob a dependência do bispo uma porção da diocese, que se chama paróquia. Finalizando aqui, questão 213. Que deveres têm os fiéis para com seu pároco? Os fiéis devem conservar-se unidos a seu pároco, ouvi-lo com docilidade, professar-lhe respeito e submissão em tudo o que interessa ao bem da paróquia. Muito bem, pessoal, fechamos aqui esse vídeo áudio, né, com a 9ª aula, né, parágrafo 4º, né, do 9º artigo do Credo, do Papa e dos Bispos, lembrando sempre, né, que a questão da obediência, tudo que foi dito aqui pelo catecismo com relação
ao bispo, ao Papa e os bispos, a sua autoridade e dever de obediência dos católicos, está na dependência da proclamação fidelíssima à tradição e aquilo que a Igreja sempre proclamou. E toda vez, né, que o Papa, os bispos ou o Papa se afastam disso, não há mais dever de obediência, né? Essa é a contradição que a gente precisa ajudar as pessoas a compreender. Então, por conta disso, né, fica aqui essa advertência para que essa aula número 9 possa ser bem compreendida, possa ser bem absorvida, porque existe uma contradição, mas que é só aparente, né? É só aparente porque ela é facilmente explicável. Inclusive, para aqueles que quiserem se aprofundar, São Tomás de Aquino tem assim palavras e textos excelentes com relação a isso, tá? Então, agradecendo a todos, vamos fazer nossas orações, né? Nós que somos servos absolutamente inúteis e que merecemos realmente o inferno e a perdição por conta da nossa maldade, por conta dos nossos pecados, mas que por graça de Deus estamos aqui fazendo esse trabalho, né? Vamos agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos deu de realizar mais essa etapa do projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X e Doutrina Católica, fazendo aqui as nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, muito obrigado, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Até o próximo vídeo. Até lá.